Pronto, voltando com clássicos DC Monstro do Pântano, Raízes, volume 2. Os primórdios aí do Monstro do Pântano pelos seus criadores, o Len Wein, o Bernie, o Alisson. Também com a aquisição do Nestor Redondo. Cara, um baita desenhista Nestor Redondo. Vou chegar nele quando chegar nas suas, acho que são as 3 últimas HQs desse volume. Vale lembrar que tem link nas descrições do volume 1, onde eu comento as diferenças entre essa edição, o volume 1 e o volume 2, que aqui é de 2013 e a Panini lançou o volume 2 3 anos depois, relançando o volume 1, com uma pequena diferença, né, que é a questão da orelha. O volume de 2016 não tem orelha, mas é o mesmo conteúdo. Enfim, tem link nas descrições. Quando eu terminar esse aqui, eu estou fazendo um run de Monstro do Pântano, aí eu vou começar a fase do Alan Moore nessa versão aqui da Panini, a versão capa cartão. E esse aqui vai ter outra história para contar, porque eu tive as duas versões, a capa cartão papel Pisa Bright, depois troquei por essa versão em LWC, mas aí fica para outra, para quando eu começar a realmente ler. Só para contextualizar, tá? O Monstro do Pântano saiu no Brasil diversas vezes, tá? Só pela Ebal teve 3 versões, né? Teve 3 séries, começando ali, eu acho que em 1979, anos 70 aí, não tenho exatamente a data fechada, assim, cravada. Pela Abril saiu um título próprio, e também saiu em Heróis em Ação, entre meados de 1980 e começo de 1990. Teve um período curto, né, Natura em quadrinhos, depois teve a versão da Hugo Moss, uma versão breve também da Hugo Moss, não está completa, e por fim a versão aí da Panini, né, em várias versões, né. Essa é a primeira versão que eu citei aqui, e também teve a versão da Pixel, que também não foi tão longe assim, né. Então vamos lá, vamos concentrar aqui, tá. No começo, o Len Wein, ele estava muito voltado para a parte do terror e do horror. Mas aqui na continuação ele começou a tentar mexer no Monstro do Pântano de uma forma diferente, né? Inclusive tentou a participação do Batman, colocando ele em diversas aventuras bem bizarras assim mesmo. E às vezes de ficção científica, às vezes de horror, às vezes de drama, às vezes de horror tipo cósmico, né? Tipo Lovecraft e tudo. E apesar de gostar muito, ficou um pouco trôpego, né, a caminhada do Monstro do Pântano dentro da série, porque ele tentava de toda forma colocar o terror ao mesmo tempo que tentava contar a história do Dr. Alec Holland, sempre misturado com o seu drama pessoal, que é o drama do Monstro do Pântano, que é o drama dele ter sido virtualmente assassinado e depois voltado como a criatura Monstro do Pântano. Mas assim, não estou dizendo que é ruim, tá? Estou dizendo só que ele tentou ao máximo enveredar por caminhos diferentes para deixar até a história um pouco, né, mais interessante para os leitores. Inclusive ele retorna com o Arcane. O Arcane ele caiu, ele é dado como morto do volume 1 depois de uma série de situações. Eu contei lá no vídeo do volume 1, vou retornar porque senão vai demorar muito. De verdade, eu não gosto de fazer vídeos muito longos. Eu acho que é um pouco cansativo para mim e para quem está assistindo. Vou deixar o link nas descrições. O que vem desse volume aqui é isso, esse retorno ao pântano, né, que ele surgiu, recheado de fantasmas, criaturas espaciais, criaturas imersas ao macabro antigo. Mais ou menos isso que ele vai contando com o tempo. Aqui, ó, você já vê o traço do Nestor Redondo. Cara, o Nestor Redondo desenhava muito, cara. Olha isso. Se eu não, eu não sei se eu estou sendo herege, mas em determinado momento aqui o traço do Nestor Redondo chega a ser melhor que do Bernie ou Alisson. Pelo menos na minha concepção visual aqui, tem momentos que parece melhor, tanto anatomicamente como de diagramação e rachura. Mas, cara, mas o Bernie Morrison é sensacional também, né? Não tô dizendo que o desenho dele é ruim, não, tá? Tô dizendo apenas que em alguns momentos aqui parece ser melhor. Baita artista também, Nestor Redondo. E é isso, aí o Len Wein, ele vai costurando a história do Monstro do Pântano até voltar novamente ao pântano, porque ele deu uma volta ao mundo pela Europa, voltou novamente pro Gotham City e saiu cambaleando até voltar aos pântanos em que ele surgiu. E até chegar novamente ao que no começo era o seu caçador, né? O Matt Cable, que agora parece entender que o Monstro do Pântano não é realmente o que ele achava que era.
Acontece que depois desse arco, são 13 edições, a equipe original se afasta e outras equipes volantes vão surgindo dentro do Monstro do Pântano. Até o momento em que, infelizmente, o quadrinho não estava mais conseguindo se sustentar. Aí chegou um certo barbudo inglês, o título já estava indo pro buraco mesmo, e a DC entregou o Monstro do Pântano pro Alan Moore, e aí foi o que foi, né? Na época, vale dizer que na época não existia o selo Vertigo, tá? Era tudo pelo selo DC Comics. O selo Vertigo surgiu depois. E aí colocaram o Monstro do Pântano e todos os títulos que tinham na época, como Hellblazer, no selo Vertigo. Tá aí, passagem interessante do Monstro do Pântano pelos seus criadores. É uma história muito mais de tragédia, com aventura cósmica, uma aventura de horror, um pouco de drama pessoal. É um bom run esse do Len Wein com o Bernie Warrison com o Estou Redondo. E agora eu vou, por fim, reler esse material aqui do Alan Moore. São 6 volumes. E depois vou dar continuidade, porque eu tenho a continuação também do Alan Moore pelos outros autores que a Panini lançou, né, na sequência desse aqui. Valeu!